Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Quântico Podcast. Eu sou o Reginaldo Chial. Eu sou o Lucas Min. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a Carmen Midori. Ela é psicóloga, terapeuta, Master Practitioner em PNL. Vai falar hoje pra gente sobre estados alterados de consciência. Midori, seja muito bem-vinda. Agradeço o convite. Tranquilo. Midori, fala pra gente aí essa experiência toda que você tem, como que você chegou nessa área, como que foi o desenrolar para você se tornar, né, psicóloga, tá atuando nessa área. A gente sabe da sua bagagem, sua experiência nessa questão de PNL também, que é muito, muito grande. Comenta com a gente sobre isso, conta para essa galera aí os insights que você tem, um pouquinho sobre a sua história, para o pessoal entender de onde surgiu a Carmen Midori e os trabalhos aí que você vem desenvolvendo com as pessoas, essa parte do destravamento, para que as pessoas entendam aí o sentido, o verdadeiro sentido da sua vida, né? Seguir com uma tranquilidade. Fala um pouquinho pra gente. Bom, tudo começou em 2012. Eu fui convidada a fazer parte do Observatório Social de Suzano e eu tinha que dar palestras. Então eu fui buscar um curso de oratório. Foi uma empresa que eu achei pela internet em São José e por eventualidade do destino eu acabei indo para os cursos vivenciais na área de desenvolvimento humano. Então eu já estou nessa área desde 2012. Eu comecei com um curso de oratória, do oratório eu fui para o Odisseia, que é um curso que você vai encarar seus desafios. Depois a gente vai para o Odisseia 2, isso tudo no mesmo ano. Já fiz o Practitioner em PNL, que é a primeira fase da PNL, e foi uma coisa atrás da outra. É uma sequência, então, que você tem. Acalhou de ser, é como se tivesse, assim, foram estágios para que eu chegasse até onde eu cheguei. Aí em 2013 eu fiz um curso de tarô. 2014 eu entrei na faculdade de psicologia. Entre 2013 e 2014 eu fiz o Reiki, que é a energia que você abre um canal, então você recebe símbolos. Eu sou nível 3, então cada símbolo representa um acesso a uma área. Então a gente tem 3 símbolos quando a gente vai avançando nesses estágios. O primeiro é o Shokurei, que abre o campo físico. O segundo é o Sereiki, que abre emocional, e o terceiro abre o mental, que é o Consciousness Foundation. Quantos? Na verdade são 5. Para quem quer ser mestre iniciático, que não é o meu caso, a gente ainda recebe um chamado Hako, que é para você criar, passar o conhecimento e iniciar as pessoas que buscam o Reiki. O que é o Reiki? O Reiki ele faz parte da prática integrativa, hoje o SUS trabalha com isso, que é você abrir o seu canal de energia. Então você como se você fosse uma parabólica, né? Você capta e emana essa energia. Isso também me ajudou depois da faculdade que eu terminei em 2018. Nisso, em 2015, eu fiz o Master Practitioner, que é o segundo estágio da PNL, e de 2015 para 2016 eu fiz o Coach. E você basicamente, quando você foi para essa área, você foi buscar uma autoajuda? Sim, era. Eu só queria um curso de oratória. Nesse percurso, eu... Você não tinha noção que queria ser psicóloga, nada disso, terapeuta, nada disso? E aí depois, na pandemia, conheci a constelação sistêmica. Na constelação sistêmica, eu pude integrar todo o meu conhecimento, porque nas leis sistêmicas, que é a lei que rege a constelação, nada pode ser excluído. Então eu não posso excluir a minha história. E isso foi agregando. Então hoje eu consigo transitar entre várias áreas. Eu transito na área sistêmica, na área mental, na área energética, e o tarô, que também foi uma busca pessoal, eu consigo entender a jornada da pessoa. O que é o tarô? O tarô, ele é considerado um oráculo, já é bem antigo. O tarô tem uma questão muito mistificada, né? Sim. Que as pessoas julgam muito, acham que só lê tarô quem é cigano, que vai enganar todo mundo, ou que tem envolvimento lá com espiritismo, alguma coisa nesse sentido. De fato é assim, ou como seria assim? Na verdade, é um conhecimento que foi passado pela oralidade. Não existe registro, tanto é que a origem dele é enigmática. Uns falam que foi... Não é acadêmico, não tem nada acadêmico. Ele é um oráculo. Então, o que é um oráculo? É um veículo para você transitar no seu autoconhecimento. Então, o tarô, eles são regidos por arcanos. O que são arcanos? São imagens arquetípicas. O que é arquétipo? É uma imagem que a gente, como seres humanos, carrega. Então, a gente tem os arquétipos na mitologia, a gente tem a jornada do herói, a gente tem o próprio baralho,
Os arcanos menores representam o baralho comum. Então eu tenho fogo, água, ar e terra. Paus, copas, ouro e espadas, que representa a jornada humana. Depois da jornada humana, que são 56 cartas, eu tenho os arcanos maiores, que já são energias mais primordiais, que é a jornada espiritual. E aí, por uma curiosidade, eu fui estudando. Tanto é que Jung, que é um psicólogo, ele estuda os arquétipos, ele fala dessa questão da gente acessar o inconsciente coletivo. É como se fosse uma caixa preta da humanidade. Então tem todo um... O tarô, então, ele assim, eu conheço um pouquinho assim por cima do sistêmico que você falou aí, da constelação. E pelo que você fala, então, o tarô seria muito aproximado com a constelação. A forma, a interpretação mais ou menos, seria algo assim? Ou o tarô realmente é aquela coisa de adivinhar, ou ele é uma coisa que a gente, eu acho que a maioria das pessoas também que está aí assistindo, né, tem essa dúvida. O tarô, de fato, ele é uma coisa que ele determina ali, como se fosse tipo, os cristãos têm aquela questão da revelação, recebi a revelação de um pastor, de um irmão da igreja, que tem os dons lá, tal. Olha, vai acontecer tal coisa na sua vida, isso... O tarô seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido? Ou eu estou falando besteira? Deixa eu entender. Eu uso o tarô como um GPS. Então, o que é um GPS? Ele é causal. É uma relação de ser e então. Por exemplo, se eu estou num trajeto, se eu pego uma rodovia, se eu pego aqui, então eu chego aqui. Só que ele consegue, como se ele fosse um GPS, ele tem uma visão macro. E ele é divinatório. Ele não adivinha. Ele mostra... respeitando o seu livre-arbítrio. Então você tem a questão da... Isso é importante, porque é isso que eu falei, a questão da adivinhação, que todo mundo tem essa relação. Eu mesmo, quando criança, vi alguns parentes comentar lá, eu fui na cartomante, não sei o que, ele falei o tarô lá pra mim, aí sempre aquela coisa de adivinhação, então não tem nada a ver, né? Desmistificando isso, então, de uma vez por todas... Ele é causal, então ele tem a relação de dualidade, ser então. Pode perguntar, Lucas. Mas então não existe essa parte ou é algo mais, pode dizer, religioso, assim, não faz parte do tarô que você está explicando? Ou é um outro segmento do tarô? Não, vamos entender o que é religião, o que é tarô. Eu acho que ele está perguntando isso porque tem... A gente estava falando aqui cigana, aquela isso, coisa... Isso, porque tem essa questão do tarô cigano, não sei se muda alguma coisa. Baralho cigano, ele tem uma outra vertente. Tá. Então, o que acontece? O tarô, ele como é que eu vou explicar? Como oráculo, ele vai te mostrar caminhos. Você pode ou não pode escolher optar por esse caminho. Por exemplo, assim, um GPS, ele tem a visão de todas as rodovias. Se você estiver no carro, você só está vendo o percurso que você está. Ele abre e com essa abertura ele te mostra outras possibilidades. Te permite recalcular o trajeto. Tipo, se você seguir isso aqui, pode ser que dê ruim lá, tem um buraco. Olha, essa rodovia tem interditada, então ele vai te mostrar alternativas. Cabe a pessoa optar ou pagar para ver. Aí ele te mostra, se você permanecer aqui, você vai encontrar isso. Agora, se você se permitir, você pode por aqui, por aqui, por aqui. E aí você consegue, através do seu livre-arbítrio, alterar o percurso para que você chegue aonde você precisa chegar. Bem explicadinho, né? Essa questão do livre-arbítrio, porque todo mundo tem uma confusão, faz uma confusão em relação ao tarô. Eu mesmo, né, fazia muita confusão em relação a essa questão aí da... Ele perguntou da espiritualidade, eu acho que por conta disso das cartas aí, baralho cigano, né? Não é bem o tarô, seria o baralho cigano que é diferente, né? Que aí sim se invoca lá entidades, alguma coisa nesse sentido, né? Dependendo do viés, se for com viés dessa questão do baralho cigano, ele vai ter a cultura dele. O tarô não, tanto é que você tem vários tipos de cartas. Então você tem o Marcelo, que é o tradicional, o primeiro que tem o egípcio, tanto é que os arcanos menores contam o dia a dia da época da civilização. Tem o tarô de White, que é que eu estudo, que ele fez uma releitura. E tem também o tarô do Osho, tem vários tipos de tarô. O White que você estuda é o mais atual, vamos dizer assim? Não, ele é mais ou menos antigo, ele vem da época da maçonaria. Então o que acontece? O White, ele era um maçom. E aí ele estudou, tanto é que a ordem inverteu, quer dizer, o 8 e o 11. O 8 é a força e o 11 é a justiça. Ele trocou. Mas aí é porque ele fez um trajeto para que ele justificasse a alternância do tarô do 8 para 9, os outros do 8 para 11. Os outros mantêm a tradição, então eles seguem certinho.
Bacana. E como que eu vi, você explicou, né, todas essas formações, essas experiências, know-how que você foi adquirindo aí na sua trajetória, acabou que então você consegue conciliar todas essas vertentes aí que tem tarô, PNL, isso, o reiki, né, acaba que ajuda. E como que você faz ali? É como se fosse a anamnese, a pessoa chegou ali, começa a conversar e você meio que consegue já, por exemplo, essa pessoa acha que precisa, é mais interessante para um reiki, é mais interessante uma aplicação de uma PNL mesmo, ou dá para que me orientar pelo tarô? Como que fica isso para você? Porque eu vi que você conhece vários campos, né, assim, vamos dizer. Vamos lá, começou meio que na brincadeira. Quando eu fiz o curso de tarô, meus amigos sempre me procuravam porque eu levo jeito, eu gosto muito. E a minha intuição, ela ajuda, o reiki aflorou a minha intuição. Então, com isso, eu consigo ter percepções um pouco mais afinadas, dependendo do momento da leitura. Tá. Daí, quando eu fiz o curso da PNL, eu tinha que praticar. Então, eu comecei a aplicar nos meus colegas, na minha mãe, na minha família. E aí acabou virando assim, por que você não trabalha com isso? Eu falei, pode ser. Só que nisso, eu continuei meus estudos da PNL e encarei uma faculdade de psicologia. A psicologia, ela é uma área acadêmica, é uma área que tem todo um percurso. Ela tem o viés da ciência, para entender a subjetividade, as emoções, a psique humana. Esse conhecimento é um conhecimento esotérico, então ele é um conhecimento empírico. Só que uma coisa dialoga com a outra, porque são as várias esferas do ser humano. E com isso você consegue perceber uma coisa que a ciência não vai explicar. Ninguém nunca viu inconsciente, ninguém nunca mensurou o que é mente, o que não é mente. Tanto é que a espiritualidade hoje é uma vertente que está ganhando cada vez mais espaço. Na medicina, na própria, tem a psicologia. Muitos estudos que estavam abandonados ali, meio engavetados, está tudo começando a aflorar novamente, né? A gente está desengavetando muitos estudos relacionados à espiritualidade. Né? Porque lá atrás, essas duas áreas, elas eram unidas. Existia há muito tempo atrás uma área de estudo chamada psicologia mística. E essa psicologia mística, ela era integrativa, ela enxergava o ser humano num todo. Aí quando chegou o sistema cartesiano, eles tiveram que fracionar. Então houve uma cisão entre ciência, espiritualidade, esoterismo, para que cada um pudesse enxergar o ser humano, só que eu estou enxergando uma parte, o ser humano é um todo. É o que eu falo para as pessoas, né? Eu até comento isso direto, né? Eu falo que é um tripé, né? Inteligência social, inteligência emocional e inteligência espiritual. Se faltar uma dessas... E olha que interessante, tem uma analogia do cérebro. A gente tem um cérebro tríade. A gente tem um cérebro reptiliano, emocional e racional. Por que a tríade é tão interessante? Tanto é que Jung, que é um psicólogo, ele foi além da psicologia. Porque toda terapia, toda ciência, ela bate num... Foi Jung que tinha ali ele tinha atrito com Freud por conta dele ir pro lado mais da espiritualidade. Freud se permaneceu científico. Ele foi além. Então ele foi estudar taoísmo, ele foi estudar cabala, ele foi estudar alquimia. E os preceitos da alquimia conversam muito com o tarô. O tarô é uma alquimia, mas o que era a base da alquimia? Transformar em chumbo e ouro. Isso é uma metáfora. É para você transformar um ser humano bruto num ser humano que é antropósito, não me fugiu a palavra, que é aquele símbolo do Leonardo da Vinci, que é aquele homem vitruviano, né? Por quê? Porque ele integrava todas essas esferas. Tanto é que existem bases muito fortes da Índia, do Egito, que já até mesmo estudos do inconsciente 3.000 anos antes de Cristo. Então tem os Upanishads, já estudavam isso, os Vedas, a metáfora que ele enxergava. Bhagavad Gita é isso, que é um livro que conta como que é essa jornada de evolução do ser humano. E aí com isso eu comecei a estudar porque eu sou uma pessoa que gosta disso. E eu quis entender. Uma coisa particular sua. Sim, uma busca pessoal. Queria entender como é a mente humana. Eu sou fascinada para entender a natureza humana. E eu sempre gostei de transitar nessa área. A área mística, a área filosófica, a área da alquimia. E a psicologia foi... E esses estudos todos, você fala, né, da alquimia, do místico e tal... também tem alguma coisa a ver com ocultismo, ciências ocultas, né? Nós tivemos um amigo aqui que ele fala que é ocultista, estudante de ocultismo, né? O Alan, né? Tá, até vai ver aí, né?
um abraço pro Alan, ele se auto-nomeia como estudante, né, pesquisador do ocultismo e tal. Tem alguma ligação ou só para tirar dúvida das pessoas que estão assistindo, estão nos ouvindo, né? Tem alguma diferença, né? O que quer dizer oculto? É que não está à luz. Então, o que acontece? Há muito tempo houve perseguições. O que acontece é que isso teve que ser um conhecimento velado. Não era um conhecimento que tinha acesso a todas as pessoas. Existia uma iniciação para que você saísse do exotérico, que é com X, para o esotérico, que é com S, para você transitar. Então, o que acontece? Somente as pessoas que tinham pureza de coração poderiam avançar pela essa senda, porque é uma senda que você vai percorrer o sagrado, algo que tá. Mas aí de novo perguntando, né, dá a impressão que eu tô até batendo nessa tecla. De novo, o ocultismo, ele tem uma ligação com esse lado do espiritismo, o pessoal, assim, as pessoas, né, eu fiz essa pergunta até pro Alan quando ele esteve aqui. Tem a pessoa quando ouve a palavra ocultismo já leva lá, o cara é macumbeiro, é umbandista, candomblé, seita, né? ou faz parte de algum tipo de seita oculta, exatamente o que o Lucas falou. Não tem nada a ver. Ocultismo não tem nada. Porque todo mundo ouve a palavra oculto já fala, o cara ali é macumbeiro, ele tem, né? São os rótulos que o ser humano foi dando. Então, o que acontece? Tem religião, religiosidade. Sim. A religiosidade não está presa a uma instituição. Então, você tem o catolicismo, você tem a Umbanda, você tem o taoísmo, você tem o budismo. Isso são o quê? Instituições que transitam nessa área. Agora, religiosidade é você ter uma conexão com algo maior. É você buscar isso dentro de você. Então, essa esfera da espiritualidade te permite ter conexão por meio da religião, que é o que você vê, os evangélicos, os católicos, os espíritas, e tem a da religiosidade, que não tem essa instituição como um caminho, e sim como uma busca sua, de você ir se lapidando. Qual o caminho que você vai escolher é um caminho que você vai sentir afinidade, porque ele vamos dizer que é uma ligação direta com a fonte. E aí quando você acessa os estados alterados de consciência, pode ser por meio de prática meditativa, pode ser por meio de indução, por meio de substância, ou pode ser você em conexão com a natureza. Eu não preciso transitar numa religiosidade para eu poder sentir o divino. Uma curiosidade antes da gente entrar nessa questão dos estados alterados da consciência, a Midori hoje, ela é o quê? Que religião que é sua? Só pra gente tirar essa dúvida. Eu sou universalista. Ou você é espiritualista? Espiritualista, porque assim, eu gosto de ler. Então, já fui num culto evangélico, num culto budista, num culto católico, no taoísmo, no espiritismo, na Umbanda, porque tem aquela frase, onde 2 ou mais falarem meu nome, lá estarei. E a casa do meu pai tem várias moradas. Então, o que acontece? Eu não me prendo a isso. Tem um filósofo chamado Baruch Spinoza. Ele descreve Deus de uma forma muito particular. Ele fala que a conexão com Deus não está no templo, não está no lugar, está em você, em contato com a natureza. Então eu sigo por esse caminho. Muito além do que as pessoas ficam aí rotulando aí, enfim, né? Bacana. Então conta pra gente essa parte aí dos estados alterados da consciência. Eu tô um pouco curioso assim para fazer uma pergunta para você em relação a isso, a questão da ayahuasca, né? Que eu acredito que esteja envolvido também, que eu tive a experiência há poucos dias aí de um amigo que tem, né, ele faz um trabalho com ayahuasca, né, lá chama Dourada. E é muito interessante você ver ali a experiência, as pessoas. Eu mesmo, né, eu acabei quebrando alguns paradigmas e eu provei o ayahuasca, né, para ver como que era, né. Serei julgado, eu sei certamente por algumas pessoas na questão religiosidade, eu serei até julgado. Mas enfim, eu fui para fazer uns takes para o podcast e acabou que estava lá, vai e tal, e falei, bom, vamos provar, já estava ali mesmo, vamos ver como que é, vamos tentar essa experiência, né, um pouquinho dessa experiência para ver como que é. E eu tive ali minha experiência, ali, estados alterados da consciência, eu vi um monte de coisa, pude sentir algumas coisas ali muito interessante e, né, depois você vai refletindo e vai vendo que de fato, né, aí fala um pouco pra gente sobre isso, essa questão toda, o que eu vi lá, eu estava alucinado, eu estava doidão, que nem o pessoal fala, ou o que seria isso, se você consegue explicar aí, né? Que literalmente ali você está com um estado alterado, né? Com a consciência, né? O que é estado alterado de consciência? Quando eu
estou dentro de um contexto em que a minha fisiologia cerebral está alterada. Então a gente tem frequências cerebrais. Então a gente tem a frequência beta, que é o estado que você está presente, raciocinando, que é o que você está no mundo de fora. Dia a dia. O alfa, que é um relaxamento, que aí você consegue dar uma descansada. A gente tem o teta, que é quando você está em estado meditativo. E a gente tem o delta, que é quando você está no sono REM, sabe que o olho está mexendo, que é para você poder refazer, curar o seu corpo, que a gente refaz a nossa bioquímica. E a gente tem o estado gama. Normalmente, entre o teta e o gama é como se seu cérebro conseguisse, ele está numa frequência tão alta que você consegue enxergar para além de você. Então essas substâncias vão alterar... O gama é um nível máximo ali de êxtase. O que é o êxtase? E é normal, a gente chega a isso, é comum, todo mundo quando dorme. Eu não sei, porque eu durmo muito pouco. Eu não sei se eu consigo chegar nesse estágio. No estágio do teta, você precisa passar por 5 fases REM. Cada uma dura, em média, 90 minutos. Então, quando você tem uma noite saudável, o seu corpo ele vai ajustar, ele vai trabalhar a sua bioquímica para que você possa ter uma noite de repouso. Tem um estudo que fala que se você ficar 5 dias sem dormir, você fica louco. Ou chega até morrer. Porque você sobrepõe as camadas de realidade. Com as camadas de realidade com as camadas para além da mente. Então, o que são? Substâncias psicodélicas. O que quer dizer? Psique quer dizer mente, dela quer dizer manifestação da mente. Então, você consegue enxergar coisas que na concretude a gente não enxerga. Então, o nosso cérebro inconsciente ele é metafórico. Eu consigo enxergar imagens, sons, mentores que normalmente as pessoas veem, pessoas que faleceram, porque a linguagem do inconsciente ela é simbólica. O consciente é concreto. Eu preciso da palavra, da fala para eu poder me comunicar. O inconsciente não. Tanto é que a gente tem um estado onírico, é quando você tem aqueles sonhos muito loucos. E quando você está sob efeito da ayahuasca, essa abertura, ela te permite ir para o seu estado transpessoal. Então você sente uma conexão com algo maior. Tanto é que não só a ayahuasca, Aldous Huxley, ele escreveu um livro chamado Portas da Percepção, na década de 50, que foi um pouco antes do movimento hippie. Existe uma série do Netflix que fala sobre isso. Tem um autor chamado Michael Pollan, ele escreveu um livro Como Entender a Mente. E ele é um pesquisador que se interessa por isso. Então ele foi estudar ayahuasca, peyote, ele foi estudar as tribos indígenas para entender isso, para que ele passasse pela experiência e estudasse isso. Porque a ayahuasca, essas substâncias vem tudo lá mais de origem indígena, né? Tem o rapé, tem aquela coisinha, eu esqueci o nome agora do sapinho lá que você coloca, cambô. Esse daí eu não tenho coragem não, nem o rapé, eu acho que eu só ainda tô meio... É como se fossem veículos. Tanto é que o êxtase, ele vem dessa MDA. Então ele tem uma substância que é a droga do amor. E na época do Woodstock, as pessoas consumiam isso. E tinha um psicólogo americano que propagava isso. E era justo na época da guerra. Ninguém queria ir para a guerra. Por isso que tem aquela expressão, paz e amor. Então as pessoas liberavam uma substância chamada ocitocina, é a substância do amor. Então as pessoas se abraçavam, as pessoas não queriam mais voltar para a realidade. O LSD é diferente, né? Assim, não dá para você comparar. Só que a base bioquímica começou daí. Tá. Então, a base bioquímica veio o exemplo na verdade, veio de uma substância do cogumelo chamado fugiu o nome. O cogumelo também eu sei que tem bastante pessoas que utilizam também do chá do cogumelo, aquela coisa toda, com o efeito parecido. Até do ayahuasca eles dizem alguma coisa parecida, né? Não sei se até onde isso é seguro, como que funciona, né? É que tá. O ayahuasca está autorizado pelo CONAD, né, que fala, né, eu acho que... Mas você viu que tem lá um estudo que existem 100 ervas. Só 2 combinações chegam nesse efeito. Como que eles chegaram? Foi durante um transe que eles estavam sob efeito acho que era do fumo, e eles viram uma divindade explicar que essa daqui tinha que conversar com essa. Então era o ayahuasca com mais uma outra que tinha, porque assim... se você ingere, seu ácido gástrico ele altera. Então tinha uma que diminuía a produção dessa substância para que a erva, a ayahuasca, fizesse efeito. E aí você consegue... Esse negócio é bem doido assim, a explicação, porque né, você olhar, eu
estava lendo sobre isso, até antes de eu provar, e para entender até, né, que eu ia tomar tal, meio recebiado, aquela coisa toda. Mas eu acho estranho essa parte quando fala da divindade ter vindo, aparecido pro pessoal lá e falar, olha aí, porque realmente se você vê a combinação é certinha mesmo, né, duas é o cipó e mais uma folha, né, que vai lá e bate aí, um quebra o efeito do inibidor, é o inibidor do inibidor, digamos assim, né. Da enzima digestiva para que ele possa... Interessante. Midori, uma pergunta, não seja dúvida agora. Qual que é a diferença do ayahuasca, por exemplo, de uma droga tipo LSD? Elas são sintéticas. Sim, porque seja essa dúvida que eu estava pensando. Porque, por exemplo, quando você toma ayahuasca, você vê algumas coisas que não são reais, né? Você não pode ver. O LSD também, a gente vê a história, a pessoa toma também, eu vi o dragão, eu vi o gnomo. Qual que seria a diferença de ser um negócio, pode dizer assim, real, que é o ayahuasca, que realmente tem um significado, do que só uma ilusão, não é feito... Então a gente vai entrar para uma outra área, a farmacologia. A farmacologia, ela consegue discriminar cada substância. E quando eu pego da natureza, ela é pura. Quando eu levo para o laboratório, ela se torna sintética. Então eu posso diminuir ou aumentar algum componente químico para uma finalidade específica. Vamos explicar isso na fisiologia do cérebro. Vamos supor, eu altero a minha bioquímica. Se meu corpo só produz 100, a droga chega a um pico de 900. Então ele explode isso. Nada na natureza chega nesse lugar. Só que eu altero propositalmente para você criar dependência. Aí eu consigo manter isso durante alguns minutos, segundos, aí depois a pessoa cai no vazio, que é a fissura. Então ela começa a ter todas aquelas fisiologias e ela se torna dependente. Isso é uma questão bastante polêmica, até para a gente evitar que as pessoas estão achando aí que a gente está defendendo o LSD, as drogas sintéticas, né? Então, mas é que é interessante, né? Porque assim, o LSD, ele causa dependência, né? A gente sabe tudo. E o ayahuasca não causa dependência. Você passou o efeito ali, beleza, tal. Se você não quiser nunca mais tomar, o problema é seu. Se você, né? A gente vê isso, eu conheço pessoas que, né, tá tomando, até o coordenador lá tem mais de 10 anos que ele ministra lá a ayahuasca. E não há dependência, não tem. Por quê? Porque ela está no natural. Ela respeita a natureza, tanto da natureza humana, né, do nosso cérebro, porque ela respeita esse limite de 100. As drogas que são manipuladas sinteticamente, elas ultrapassam esse limite. Né? Nada na natureza chega a 900. O máximo que chega a 100. Perfeita, né? Só que se eu coloco propositalmente, eu mudo a estrutura bioquímica, é algo que... Não, mas aí não seria possível, de repente, você vai falar, é farmacologia, tudo bem, mas não seria possível, de repente, a pessoa, a indústria farmacêutica que produz aí o LSD, vamos dizer assim, pegar ali e fazer uma análise numa porção ali de ayahuasca, falar, opa, aqui tem tanto X, vamos reproduzir nessa mesma proporção. Eles não conseguem. Eles estudam, tanto é que agora... Mas não conseguem, então, né? Hoje, na natureza, a droga natural mais potente é a ayahuasca. Então, o que acontece? Eles estão estudando... Na verdade, a ayahuasca nem é tido como droga, né? É uma... Esqueci o nome. Substância psicoativa. Psicoativa não é... Tanto é que agora eles estão trazendo isso de uma forma injetável. Não vai ser mais de você consumir bebendo. Você vai injetar e o efeito, quando você toma, é 20 minutos. Injetado é 1 hora. Nossa. E nessa 1 hora, você vai ficar num PET scan, que é um scan, e eles vão mapear aonde é que está ativando, qual é o efeito, e descrever isso, como que a pessoa está sentindo. Então tem um grupo de estudo que está fazendo. Para poder, porque ele quer entender até que ponto isso te aproxima da conexão com esse mundo divino. Para que você possa analisar isso e tratar as questões da depressão, da ansiedade, essas coisas. Eu li, né, até o que me animou a testar, a provar, digamos assim, a ayahuasca, que eu li alguns artigos até internacionais e assim, já tem estudo que a ayahuasca está sendo utilizada para Alzheimer e está obtendo resultados positivos. E até eram estudos que estavam abandonados. Como eu falei, está tirando da gaveta coisa lá da década de 70 que estava largado de lado, infelizmente, né? Aí agora está vindo pessoas fazendo tratamento para Alzheimer, pessoas sendo curadas de depressão, né, que nós até falamos da outra vez, depressão. O Oswaldinho lá, que é o coordenador lá do ayahuasca onde eu estive, eu vi no grupo, ele claro,
uma forma muito discreta, tudo. E ele chegou a falar de algumas pessoas com problemas com drogas, né, enfim, tudo tomando ayahuasca, que pararam. Eu tive a oportunidade de ver uma pessoa que estava com problema com álcool, né, com alcoolismo, né, acho que é alcoolista que chama agora, não pode falar alcoolismo, é alcoolista, né, e a pessoa realmente tinha reduzido lá a quantidade absurdamente, assim, praticamente quase abandonando o vício com a ajuda da ayahuasca. Porque ela volta no estado chamado homeostase. Homeostase é um equilíbrio natural que o corpo produz. Então a gente tem uma bioquímica saudável. Então tem que ter certos tipos de substâncias para que você tenha a sua psique saudável. Então a gente tem que ter serotonina, dopamina, um pouco de cada. Só que quando você quebra esse equilíbrio, ela se torna estresse. Então a noradrenalina, a própria adrenalina, a queda da serotonina. Quebrado, grosseiramente falando, que é quebrado por consequências de estresse, uma situação desagradável que a pessoa passou, uma perda. Isso muda a nossa bioquímica. Ela altera... Que vira o psicossomático, né? Sim, ela altera a nossa percepção e ela cria uma percepção de realidade que está alterada por causa da nossa farmacologia interna. E isso acaba, quando um organismo não dá conta, ele vai ter que produzir substâncias para que esse equilíbrio volte a acontecer. Que é aí que vem todos os fármacos voltados. Caraca, e aí a ayahuasca ela tem esse poder de ir lá e fazer como se fosse um equilíbrio, é isso? Seria isso? Medicinal, ou elas criam? A base dela Então, o que acontece? Ela consegue abrir... Que a pessoa volta a ter aquele equilíbrio e fala, peraí, eu tô bebendo demais, eu tô aqui no caminho das drogas e tal, então... Nossa, muito interessante. Por quê? Porque ela faz a sua serotonina entrar no lugar. A serotonina, vamos dizer bem resumidamente, é o hormônio do bem-estar. Então, quando eu tenho a minha serotonina em equilíbrio, eu tenho todos os outros, que é dopamina, tenho GABA, tenho a adrenalina, tudo entra em equilíbrio, é como se eu estivesse tocando uma orquestra. Eu tenho um maestro que está regendo. Se eu não tivesse maestro criando essa harmonia, vira um caos. Então, o que acontece? As substâncias ficam todas... Se você, por exemplo, né, eu não sei porque vai mais para o lado, talvez, bioquímico da questão. Se a pessoa começar a tomar ayahuasca também direto também, já começa a virar uma coisa que não é legal também. O corpo ele vai criando, como é que eu vou explicar? Às vezes e tem um prazo, um período que existe, não sei se você tem essa informação. Nessa área, eu conheço um senhor que tomou isso durante 80 anos. Não, tudo bem, 80 anos, mas ele tomava em que, eu digo assim, de que período em período, qual que era Ele tomava a cada 15 dias, mas é uma escolha dele. Eu conheço, então, o pessoal que toma lá a cada 15 dias, né? Eu não sei se isso é muito, é demais também, né? Aí precisaria fazer um estudo. Esse senhor tomou 80 anos? 80 anos. De 15 dias? Ele ia na comunidade com os indígenas mesmo. E como que ele está hoje? Não sei. Sério? Sim. Boa, não ficou nada ali afetado, nada. Não, igual. O Oswaldo tem uma palavra estranha, ficou noiado, meio estranho ali, não? Não, porque é cultura. Quando tem a questão da cultura, você faz parte. A mesma coisa o xamã. O xamã, ele não é noiado, ele tem o período de recolhimento dele e ele respeita. E ele consegue acessar para ajudar a comunidade. Então ele está dentro desse lugar que a gente coloca. Então tem xamãs, tem a própria tribo. Isso vai tirar a dúvida de muita gente, hein? O quê? Essa questão que a gente falou aqui do tomar, que esse senhor que tomou durante 80 anos aí toma, dele, né? Entendeu? Mas e assim, eu digo por ele estar lúcido e não acontecer nada, não afetar nada. Por exemplo, a gente sabe o consumo da cannabis, por exemplo, né? A gente sabe se começa a prejudicar lá os neurônios, as sinapses neurais, afeta um monte de coisa. Essa é uma preocupação que você começa a ter com esse tipo, a ayahuasca veio da natureza, aí tem aqueles lá que vêm falar, mas a maconha também veio da natureza ali e tal, né, que são substâncias totalmente diferentes, né? Sim, porque então, o que acontece? Ele foge da nossa fisiologia normal. Certo. O organismo, ele não é... ele já tem a substância que nós temos a nossa... Só que então, cada caso é um caso. Tá. Dependendo do corpo da pessoa, da capacidade dela de assimilar ou não, da forma como ela leva a vida, como que ela funciona, a subjetividade dela, são vários fatores, a parte genética, a parte emocional, cognitiva, cada um tem a sua. Então nós somos seres únicos. Então dependendo do histórico, da questão que ele tem,
da carga emocional, da própria genética, ele vai responder de um jeito. Se você colocar duas pessoas, cada um vai ter reação distinta. Por quê? Porque tem todos esses fatores. E aí cada organismo vai ter a capacidade de digerir, de interpretar, de acessar, de lidar com essas manifestações que são da mente. Então você pode colocar 10 pessoas. 10 pessoas não vão falar a mesma coisa. Pode ser que elas até conversem, mas a experiência de cada um é única. No dia mesmo eu tive essa oportunidade, né? Tinha ali, eu acho que mais ou menos umas 30 pessoas e você via que cada uma tinha uma tratativa ali particular ali de um determinado problema seu, o outro é ligado à família, o outro é uma questão de organização pessoal, gestão mesmo da vida ali, e eu falei, caramba, mas chegou nesse nível de falar, assim, de entender que é problema de gestão na sua própria vida? Sim, cheguei. Por quê? Porque é o momento que ela se encontra. Bacana. Então cada um está passando por um momento, seja um desafio, seja uma questão em aberto, seja um problema do passado que acontece. Você vai ter que olhar para isso. Então essas, como é que eu vou explicar? Essas manifestações são uma forma de você enxergar. Através do efeito, você amplia a sua percepção e você consegue captar informações que antes você não tinha. Conhecimentos que você nem imaginava que estava lá, mas de alguma forma o nosso inconsciente traz isso à tona. É como se eu mergulhasse, eu tenho... Mas ali não é a pessoa, agora uma pergunta, né? A pessoa quando ela está ali sob o efeito da ayahuasca, ela está tendo alucinações mesmo? O que seria ali algumas coisas que está acontecendo ali? Ela está com o estado alterado, ela está... alterado de consciência. Lembra das frequências cerebrais? Ela está no estado gama. Esse estado gama... Que você comentou lá no comecinho, né? Que tem pessoas que vê entes queridos que já se foram, pessoas que... Enfim, né? Não sei. Porque o nosso inconsciente é atemporal. Então o que acontece? Não é que a pessoa viu o espírito ali então. Pode ser que dependendo da crença dela, da forma... Ela vai enxergar dessa forma, sim, mas não necessariamente seja isso. Não necessariamente. Tá. Então o que acontece? Cada um vai ter uma manifestação. Dependendo da crença, dependendo da abertura, dependendo das questões pessoais, da história de vida dela, dos traumas delas, tudo isso fica no arquivo. E esse arquivo, ele é inconsciente. Então o que acontece? Está escondidinho. Exato. O ser humano não consegue lidar com a dor, o sofrimento, ele tolera. Quando vem uma carga emocional muito grande, ele cria uma camada protetora. E essa camada protetora, Freud tentou estudar. Então chama mecanismo de defesa. Então isso fica muito bem guardado. Por quê? Quando eu libero, eu não tenho condições de lidar com aquilo. Só que quando eu estou sob efeito dessa substância, tem uma abertura tão grande, tão grande, tão grande, que de repente aquilo ali que era algo que eu não consegui lidar, eu passo a ver. E quando eu entendo que aquilo não me afeta mais, eu trago essa informação para o meu consciente e o meu consciente é capaz de lidar com isso. Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está cansado, muito cansado. E aí o que acontece? Você não desligou sua mente. Uma coisa que é simples para o seu consciente resolver, para o seu inconsciente vai patinar a noite inteira. Entendi. Por quê? Porque ele não tem a capacidade analítica. Uma coisa super simples, mas o inconsciente demora e você acorda cansado. Processo de uma forma diferente. Quando a gente acorda e fala, caramba, parece que não dormi nada. Passou um trator em cima de mim. Parece que eu trabalhei a noite inteira. O inconsciente funciona de um outro lugar. Ele é simbólico, ele não é analítico. E a mente consciente é analítico. Só que tem um viés. O inconsciente é limitado. Eu consigo processar poucas informações. O nosso inconsciente regula a nossa temperatura, digestão, circulação, que é o sistema parasimpático, que a gente tem acesso ao nosso corpo inteiro. Se a gente fosse pensar, esqueci de beber água, eu preciso respirar, eu preciso comer, o que acontece? Sobrecarrega. Então a nossa mente trabalha de um modo para que eu não fique sobrecarregado. E isso fica 24 horas por dia, 365 por dia por semana, segundos, porque senão a gente não consegue sobreviver. É muita informação. E isso acaba sobrecarregando o meu cérebro. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E quando esse equilíbrio ocorre, você consegue funcionar melhor, sua cognição abre, você tem intuição. Por quê? Porque tem aquela orquestra regendo tudo isso. É um tanque que eu estava falando na metáfora. Eu tenho várias questões. O inconsciente aborda tudo. O consciente não, tem que pegar uma por uma para poder... Isso que fala lá na ayahuasca, que cada sessão que você vir vai ser diferente. É sempre uma questão que você está precisando naquele momento. Se é um trauma, se é um desafio, um ente querido que você perdeu, que você vai tratar. Uma coisa que você deixou em aberto.
Tudo que está em aberto, ele consome sua energia, porque você evita. Então, o que acontece? A base do ser humano é a busca do prazer, a fuga da dor. Tudo que me causa dor, eu empurro. Só que conforme eu vou empurrando, uma hora eu tenho que olhar para aquilo. Então, o que acontece? Se isso não é olhado, se isso não é trabalhado, tem uma frase de Jung, aquilo que você não submete, ou seja, você não te domina. Então, o que acontece? Vai criando várias questões mal resolvidas, que ele chama de aspecto sombra. E esse aspecto sombra é a famosa esfinge, decifre meu devote. Se você não decifrar, ela vai te perseguir. E não digo perseguição, mas ela vai ter uma hora que você vai ter que olhar para aquilo. Tem uma frase sistêmica que fala, se você não fizer as pazes com o passado, você não tem a permissão de ir para o futuro. Então, o que acontece? São as leis da natureza. E essas leis da natureza servem para ajudar o ser humano na sua evolução. Então, a gente tem vários estágios que a gente precisa encarar desafio. E a cada 7 anos, segundo a teoria da antroposofia, a gente fecha uma casa existencial. Setênios, né? 7, 14, 21, 28, 35, que conversa com o tarô, que é a jornada do herói, que é a questão do monomito, que Joseph Campbell, é um antropólogo, ele estudou várias civilizações, várias culturas, e todas elas têm, que é a narrativa do herói. Todo filme, toda jornada, toda busca que você faz, ela vai passar por esse estágio. Então é como se fosse um mapa da alma. Entendi. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Se você entende que existe um mapa da sua alma, uma jornada que só você pode percorrer, você consegue analisar quais são os desafios que você tem pela frente. E aí você consegue evoluir, tomar consciência e ultrapassar os seus limites internos. Interessante, né? Alguma dúvida aí que você quer? Dúvida. O ayahuasca, então, pelo que eu entendi, o ayahuasca seria tipo uma ferramenta que ele traz os problemas que você está ali conscientemente está escondendo, vamos dizer assim, porque você não quer ali, aí ele traz para você resolver tipo uma ferramenta, né? Sim, porque assim, inconsciente é uma coisa que eu não sei, é algo que está dentro de mim, que eu carrego, que sei que me faz mal, mas eu não consigo trazer à tona. Então, a ayahuasca, ela é uma abertura. Através da alteração da minha fisiologia, essas informações que estão no meu inconsciente vêm para o consciente. E aí, com acesso a esse repertório, essas questões que eu preciso olhar, entra como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, você pode tomar, mas assim, desde que você respeite as regras do jogo. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, mas ela tem um viés de respeito da espiritualidade, do efeito da erva, para que você possa acessar o divino em você. A partir do momento que esse conhecimento se torna profano, eu tenho com segundas intenções. Então, o que acontece? Eu deturpo a essência dessa sacralidade que os indígenas respeitam. E quando você deturpa, você acaba mexendo com energias, com questões que não têm esse lugar da natureza. E a pessoa usa isso como algo ego. E tudo é energia, né? Tudo está interligado, as coisas, a questão sistêmica que você falou, tá tudo, né? Interessante a forma que essas questões também, até dos indígenas aí, da natureza, né? Que ficou tão deixado de lado, né? E agora a gente está vendo que essa coisa toda está voltando com uma força, assim, total, né? Eu até falei num outro podcast que eu fui o ano passado fazer um check-up lá com um cardiologista e eu estava num estado de estresse, numa situação que eu estava passando, e ele me chamou assim e falou, olha, cara, vai tomar um ayahuasca, vai procurar alguma coisa assim. Eu briguei com o cardiologista, briguei mesmo, assim, cheguei a discutir com ele durante a consulta. E ele falou, não, é sério, pô, aí ele até comentou que a esposa dele era psicóloga e ela tá fazendo um trabalho, um estudo sobre isso e tal. E eu falei, tem um amigo meu que tem um negócio de ayahuasca lá, mas eu ainda não conhecia, não havia ido lá. Falou, me passa o endereço depois que eu vou falar pra minha esposa que ela tá querendo ir lá, tomar lá e tal. E foi que agora eu acabei indo lá provar, testei, né, tudo, né. E é interessante, né, como tá voltando essa questão toda. E no sentido da psicologia, falando propriamente dito, você que é uma estudiosa e tal, como que a psicologia enxerga essa questão de estar voltando um negócio lá que, são indígenas, porque a psicologia tem um lado lá científico, né? Ela é toda científica, né? E como fica isso para a psicologia? Não sei se você ainda tem esse grupo de amigos aí da área da psicologia, como que é falado no meio de vocês, essa questão? Depende da Pô, o cara é maluco, agora vem esse negócio de ayahuasca, o povo fica tomando ayahuasca lá, de repente não precisa vir nem mais de terapia, acha também
se isso acontece, né? Se você puder explicar alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes as pessoas começam a ir lá a um determinado lugar, né? Como qualquer tratamento, a pessoa começa a tomar um chá, não sei das quantas que viu na internet lá, para pressão alta, por exemplo, né? Agora não preciso mais, vou ficar só no chazinho, sem a orientação do médico, pega ali e para de tomar a medicação ali, e daqui a pouco dá um problema grave lá. Como que você vê isso, né, no âmbito assim, da psicologia, dessa parte? Então, aí vai entrar uma outra área, que é a psiquiatria. Então, a gente precisa olhar para a medicina, para a psicologia e para esse lugar. São 3 áreas que precisam se conversar. A medicina vai olhar o ser humano como uma máquina. Ela vai analisar os... Não, vamos enxergar, eles enxergam como uma máquina, um corpo. O sistema de funcionamento. Exato. Né, então, eles têm que estar em equilíbrio bioquímico. A psicologia vai estudar a subjetividade, as emoções e a cognição. Então, ele usa a linguagem. Eu expresso a terapia através da fala. Ou através de, dependendo da área, porque a gente tem psicologia transpessoal, cognitiva, tem a psicologia da própria espiritualidade, então tem a psicanálise, então tem várias, vamos supor, lentes para eu poder enxergar o ser humano. Mas são todas manifestações do subjetivismo. E essa questão da própria cultura que se faz, que você toma isso e você não precisa de acompanhamento. Não, eu preciso enxergar o ser humano sobre essas 3 esferas. Eu preciso enxergar ele do âmbito da própria saúde biológica, da saúde psíquica, e eu posso transitar, mas uma coisa precisa conversar com a outra. Se uma pessoa já tem predisposição, por exemplo, a esquizofrenia, ela não pode tomar essas o pessoal comentou isso mesmo lá no dia que foi conversar sobre isso, eles falaram mesmo, não pode. Um fármaco, seja ansiolítico ou antidepressivo, não pode, porque esses fármacos já estão atuando dentro da esfera bioquímica. E se eu entro com mais, você concorda que eu posso bagunçar ainda mais a cabeça da pessoa. Eu te perguntei isso porque assim, né, a gente até, questão farmacêutica, né, tinha uma farmacêutica que ela estava muito relutante, né, em relação à ayahuasca, né, porque o farmacêutico também tem ali a parte da ciência científica, né, estava tão relutante, ele, não, esse negócio eu não sei como que é. Beleza, vocês falam aí o macro, né? Bonitinho, pega lá o cipó, a folha e tal. Mas aí micro, falando, né, a parte micro, os percentuais, as quantidades. Porque manipulado ali de uma forma. Você não viu a forma, se essa raiz estava em boas condições. Porque numa indústria farmacêutica, eu trabalhei em indústria farmacêutica na área de engenharia de processo. Então, assim, você tem lá os POPs, os procedimentos operacionais lá tal, a receitinha do bolo, digamos assim. Então você sabe, tantas gramas desse, 1 quilo disso. Ali o ayahuasca, tenho certeza, né, eles devem pegar uma quantidade, talvez pese, nem sei se é assim que é feito, eu nunca presenciei assim, né. Aí a pessoa tem essas questões. Aí eu falo na questão da psicologia porque o psicólogo vai defender Na verdade, o psicólogo não defende nada. Ao contrário, ele tem que se manter numa postura ética, de neutralidade. Porque são áreas de conhecimento. Olha aí os psicólogos, hein? Você tem psiquiatra. Eu conheço alguns que criticaram, por isso que eu tô fazendo essa pergunta para você. Assim, você concorda que a crítica é um julgamento de valor? Então, o julgamento de valor é sempre pessoal. Então, esse lugar do psicólogo é um lugar distinto. Tanto é que a própria ética da psicologia, a gente tem que ter uma postura de neutralidade. Primeiro que o psicólogo não vai estudar todas essas questões com a profundidade da medicina, de um psiquiátrica, ou até mesmo da cultura indígena. Ela é uma ciência. E como ciência, ela tem o lugar dela. E ela precisa entender a esfera da subjetividade daquela pessoa. Bacana. Então ele tem que transitar. Respeita o conhecimento da medicina, respeita o conhecimento da própria psicologia e respeita o conhecimento dessas culturas. Então são áreas distintas. Para a gente fechar essa questão da ayahuasca, que a gente acabou falando de novo bastante da ayahuasca, né, Lucas? Não tem jeito, vai acabar que esse podcast vai virar um braço da continuação do outro podcast que nós fizemos sobre exclusivamente da ayahuasca, né, o coordenador lá, o Oswaldinho. E fechando essa questão da ayahuasca, eu pergunto para você, assim, dos estados alterados agora, né? Uma curiosidade bem comum, né, em relação à utilização dos celulares.
essa coisa toda das pessoas estarem aí ficando essa forma que se tem hoje, né, as redes sociais, o tempo todo no celular, isso tem uma ligação, acredito que essa parte da alteração dos estados da consciência, isso afeta, explica pra gente um pouquinho sobre isso, para as pessoas que estão aí assistindo. Sim, você fala no caso de dependência. Como que porque tem uma dependência, sim, né? Quase que não vou falar, tem uma palavra pesada aqui, quase que uma droga, né? Digamos assim, um vício, porque tá ali, né? E como que isso entraria? Como que você explicaria essa questão, né? Tem estudos, mas são estudos assim de eras. Então a gente está saindo da era de peixes para entrar na era do aquário. Isso é com viés do lado ocultismo, do esoterismo, da mudança de eras. Então a era de aquário, ela é uma área voltada para a comunicação. Então as mídias sociais, essas tendências de aplicativo, estão em moda. E o que é o aquário? É uma tela. Então você já está migrando, tem os desafios, tanto é que tem escolas esotéricas, não sei se pode dizer o nome, a própria Rosa Cruz, ela tem um vídeo explicando quais são os desafios da era de aquário. E essa alienação. Então, se você tiver a oportunidade, está no YouTube, é uma palestra da Rosa Cruz que fala os desafios da era de aquário. Eles vão explicar direitinho por que o ser humano está passando por isso. E quando a gente está sob efeito do celular, são áreas cerebrais que vão estar estimuladas. Então, o que acontece? A dopamina, essa coisa de busca de estímulo visual, acaba tirando o ser humano por questões que você tem que encarar no mundo. É mais fácil você olhar para o mundo digital. Então, lá eu posso criar perfis. Uma fuga, digamos assim. Realidade. Lembra? Fuga da dor, busca do prazer. Então, o que acontece? Eu anestesio os meus sentidos, eu tiro o foco do mundo real e vou para o mundo virtual. E esse mundo virtual é estimulante, ele é perfeito, ele tem uma estrutura por trás disso que acaba captando a atenção das pessoas. E aí ela volta-se para isso. Então você tem estímulos visuais, você tem joguinhos, você tem redes sociais, você tem um mundo... Você acha que com essa questão toda, vamos fazer uma pergunta bem assim... isso diminui, por exemplo, afeta até a questão do aprendizado, né? A própria relacionamento. Você vê casais... Cara, né, nem sei se eu posso usar essa palavra, qualquer coisa depois, né, a gente... burro, né? Pô, tá virando uma geração burra, né? Um dia eu vi uma matéria assim na internet, né, e a pessoa colocou: essa geração tá virando uma geração burra por conta disso, e estão ficando meio lunáticos ali, as pessoas, você não consegue mais conversar, não consegue, tá todo mundo muito assim, né? Voltado para esse lado. Porque ele te aliena. Alienado, isso é a palavra que eu queria achar, alienado. Focado naquilo. Então, o que acontece? Você perde o contato, você perde a conexão com o mundo externo, você perde a conexão, passa horas sem dormir, sim, você mexe todo o seu ciclo circadiano, que é o ciclo natural, de acordar de manhã e dormir à noite, por N fatores. E aí você acaba criando esse subterfúgio. Por quê? Porque eu começo a maratonar série, eu começo a ficar no joguinho, eu começo a ficar dependente de mídias sociais. Isso causa sofrimento. Porque você vê o mundo as séries são uma dependência também que tá agora, tá uma onda, né? Você vê o mundo perfeito. Tanto é que tinha até uma série que falava sobre isso há muito tempo atrás, que é você viver em função de post. Então você cria uma família perfeita, você cria uma realidade que o jovem não consegue, que o adulto trabalha no chega. Famosa visão instagramável que fala lá também. E é que acontece, filtros. Hoje as pessoas estão fazendo cirurgias plásticas em cima de filtros, porque ela gostou daquele efeito e ela quer aquilo ali para ela. Então tem todos, ainda a gente vai ver muita coisa pela frente. É o que está acontecendo, a era de aquário. Né? Então são os desafios que a humanidade vai ter que lidar nos próximos anos. Como que isso vai ficar a longo prazo, como que isso vai mudar a estrutura, a própria física, porque você fica com a pinça, que são os dedos assim, você fica com a postura alterada. Então estão todos fazendo estudos. A questão da cifose, cervical, a questão do excesso de estímulo para os olhos. Então tem todo um percurso que nós, como seres humanos, estamos passando coletivamente. Então, pessoas que esquecem de comer, teve gente que esquece da vida real, porque tanto é que ontem na Globo passou um filme sobre isso.
na sessão da tarde. É bem interessante, acho que era o jogador número 1, que quando você... É como se você vivesse no mundo do avatar. Então, aquele avatar se torna você. Então, a sua identidade fica em segundo plano para que você dê vida para esse avatar. E nesse avatar você pode ser o que você quiser. Você não morre, você pode construir, consumir. É um mundo paralelo. E aí ele falou exatamente isso. Eu achei bem interessante, porque ele mostra uma realidade que está prestes a acontecer. Está bem próximo, né? Complicado, né? Tem uma pergunta? É uma pergunta. A gente estudando essas coisas assim do ocultismo, você falando sobre essas coisas, o tarô, falando sobre essa parte do ocultismo, da espiritualidade, como isso já, assim, de certa forma, se for, conforme foi estudando a humanidade, foi estudando essa parte mais, né, ela já prevê que isso ia acontecer, tipo, no futuro, assim, como que se vê no futuro, nessa parte mais da espiritualidade, o mundo do jeito que está, essa coisa que vocês estavam falando? Não falava-se do Apocalipse? Sim. O Apocalipse quer dizer revelações. Então, o que acontece? É um período de transição da humanidade. Existem várias eras, mas assim, é um assunto que é meio assim, não tem viés científico, mas existem várias eras. A era de Aquário, a era de Atlanta, todas elas são civilizações, a própria Egípcia, todos eles têm o quê? Começo, meio e fim. Então tem a fase... O famoso reset, né? De tempos em tempos, de... Cíclicos. Então o que acontece? Isso é coletivo. É como se a humanidade... não diria autossabotar-se, ela chega num nível e ela dá um reset e volta ali algumas coisas, né? Até questões históricas, aí tem algumas séries também que eu estava assistindo sobre isso, explicando sobre isso, né? E é exatamente isso, como dá a impressão que para tudo aqui, recomeça tudo de novo, e aí tem alguns resquícios que ficou, que o pessoal tenta explicar, aí vai a história lá, a geologia, estudar, né? A própria antropologia começa a estudar. Então o que acontece? É um convocar. Então a gente precisa humanamente estar num patamar de consciência. Quando esse patamar ele retrocede, existem as crises, tanto humanitária, ela pode ser uma crise ecológica, uma crise planetária, tanto é que o Sol também tem as explosões solares, tem a questão da frequência cerebral, a frequência do centro da Terra está sendo alterada, tem as questões climáticas, tem as questões bélicas, como fala da guerra. Então são questões que a humanidade traz como desafio e como influência. Que influência? É aquilo que te propõe a evoluir. Cada ser humano se encontra numa jornada individual, mas a gente faz parte de uma jornada coletiva, por isso que fala sistêmico. E isso precisa passar por crises, porque são essas crises que promovem esse momento de despertar. Então você vê na época do Espiritismo falando sobre Capela, você vê a queda da Atlântida, você vê a questão do Xambalá, que fala da cada cultura. Cada época tem, né? Tem um período que começa a tomar uma certa proporção, um certo destaque, né? Eu lembro dessa época que você falava a Capela, depois, né? Porque cada cultura, cada religião vai fazer uma leitura. Então a gente tem a oitava cidade, que é Xambalá, tem também que eles falam da grande fraternidade branca. Então o que acontece? São formas de você entender os desafios que toda a humanidade precisa passar. E quando a gente consegue, a gente dá um salto coletivo. Então você tem a questão dos bodhisattvas, tem as questões das divindades, tem as questões da própria, como é que eu vou lidar? Sacralidade. O que é sagrado hoje, o que é profano? Cada era traz esse lugar. E quando você entende, você está a favor da natureza. Quando você se afasta, você está no caos. Então, caos e ordem, que é aquelas leis do Carvalho, as 10 leis lá do mentalista. Então, você tem todas essas leis da natureza, que quando você está a favor dela, sua evolução se dá. Quando você se afasta, você se regride. E aí o que acontece? Essas regressões, elas são cíclicas. E tem também a questão do registro acástico, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Que tem todas as informações, estão todas aí. As pessoas que têm sensibilidade conseguem acessar. Exato. Outras elas fazem download, outras não. Dizem que os grandes gênios têm esse poder, essa capacidade, né? Vai lá e acessa. Diz que, na verdade, tudo que a gente está vendo hoje, tudo que se vive, a tecnologia, Elon Musk, não sei o que, Tesla, né? Da onde que Tesla estudou? Da pirâmide.
Ele pegou a geoposição, os cálculos, e ele se baseou nas pirâmides para ele criar todo esse conhecimento. E por que alguém destruiu? Pois é. Aí fica o mistério, né? Aí fica o mistério, galera. Como que a gente vai fazer, hein? É a dica. Bom, gente, é assim, muita coisa aí. A Midori conhece muita coisa e com certeza vai ter que voltar aqui outras vezes para a gente tratar de assuntos, temas diferentes também. Eu queria, Midori, pedir para você aí, você, né, deixar a sua mensagem, que o pessoal vai estar conhecendo você, né? A Midori, vocês viram, gente, ela é taróloga, ela é reiki, né? Conhece muita coisa aí. Quem precisar, estiver precisando de uma ajuda, quem quiser destravar, assim como eu também, né? Fazer um trabalhinho para fazer um destrave, alguma coisa que está emperrado na vida, deslanchar. A pessoa quiser falar com você, procurar você, deixa a sua rede social, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que você sentia no seu coração. Então vamos lá. Tem uma frase bem interessante de um grande sábio chamado Hermes Trismegisto, quer dizer, 3 vezes sábio. Ele começa assim: o homem nada sabe, mas tudo é convocado a conhecer. Então, se você tem essa questão de você saber entender o que você passa, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento é para uma vida toda. A partir do momento em que você se propõe a seguir um caminho, você vai encarar muitos desafios. Só que quando você entende o porquê de cada coisa na sua vida, todos esses desafios, eles estão a seu favor. Então não desista, saiba que um desafio, se ele chegou até você é porque você está pronto e que você é capaz. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Pode ser através da própria Dharma, da terapia, de terapias holísticas, terapias integrativas, são todos o quê? Lentes para você poder entender o que você precisa, como que você vai lidar com isso, para que você possa continuar a sua jornada. A jornada de cada um é única, cada um vai ter seu caminho. Uns vão pelo estudo, outros vão pela devoção, outros vão pela prática. Esse caminho se chama Satchitananda. Ele vem da filosofia indiana e que todos nós vamos ter que optar por esse caminho. E tem uma outra frase de um cara chamado Carlos Castaneda, ele fala assim: na vida são todos caminhos. Você pode tentar os caminhos quantas vezes você precisar. Se você quiser desistir, desista. Se você quiser prosseguir, se você quiser mudar, faça. Só que ele só faz uma pergunta que ele fala: só os sábios sabem responder. Esse caminho tem coração? Se ele tem coração, ele é um bom caminho. Se ele não for um bom caminho, ok, não tem coração, você pode mudar. Só que se você tomar um caminho que não tem coração, ele vai te tornar fraco e vai maldizer a sua vida. Então tenha consciência, saia do piloto automático, se permita conhecer, se permita experimentar, estude tudo que você puder, entenda as leis da vida, vai estudar a filosofia, vai estudar a religião, vai cuidar da sua espiritualidade, porque sem espiritualidade a gente não tem sentido e a existência precisa de sentido. Senão você vai ser uma pessoa robótica, vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa mal resolvida. E eu sempre falo que a pior coisa do ser humano é ele chegar no último dia da vida dele, olhar para ele e falar assim: quem sou eu? O que eu fiz? E quando você está nesse último dia, você não tem uma segunda chance. Você não pode mudar coisas do seu passado, você não precisa levar isso para o túmulo, entendeu? Você pode muito bem conversar, abrir seu caminho, pedir perdão quando for necessário e aprender que a vida nunca está lutando contra você, ela é pedagógica, ela sempre está te ensinando e que se você entende o recado dela, as portas se abrem. Então, siga por esse caminho. Vai procurar um caminho que tem esse coração, porque assim você está fazendo valer a sua existência e que a sua vida não vai ser em vão. Minhas redes sociais, o Instagram é @CarmenCoemB_Midori e o Facebook que está como Carmen Midori Ferreira. Quem quiser pode procurar, se quiser conversar. Adoro falar sobre tarô, adoro falar sobre mente humana, sobre psicologia. Meus amigos sabem disso, a gente sempre troca ideia. E se você quiser passar por uma experiência, eu tenho um método chamado alinhamento sistêmico, que uma boa parte do que a gente conversou você vai poder acessar. O tarô vai te ajudar, a constelação vai te ajudar, a terapia vai te ajudar. É um caminho e todos os caminhos são sempre bem-vindos. Então, tá aí o convite. Show de bola. Pessoal, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, ok? Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo, espero que você volte mais vezes. Galera,
Muito obrigado, até mais. Também.